Estamos começando aqui tudo o que você precisa saber para não ser um completo idiota nas redes sociais. Esse vídeo ele está voltado para todo mundo que é contrária à prisão em segundo grau. Quais são os argumentos que proíbem a prisão após uma condenação em segundo grau? Agora, quem quiser chamar é puspetista, é puspetista. Eu acho que é limitar o nicho. Galera, o STF votou a questão 2 vezes por 6-5. O STF, o topo da nossa classe jurídica, votou 6-5. E você acha que o mundo está errado. Galera, o tema é divergente. Vamos entender por quê. Para você que quer defender na rede social que não cabe prisão em segunda instância, você tem que dizer o seguinte. Primeiro, no Brasil, só se prende de 2 formas. Por ordem escrita de autoridade competente ou em flagrante delito. A prisão em flagrante, se o indivíduo ele está cometendo um delito, ele é preso em flagrante. Beleza. Ou por ordem escrita de autoridade competente, já que a liberdade é um dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Então, para ela ser violada, ela precisa ter uma ordem escrita de uma autoridade competente. Quando o indivíduo é condenado definitivamente com o trânsito em julgado, o juiz que condenou ele sentencia e fala, ó, prende. Então, ele tem uma ordem escrita de uma autoridade competente. Se não for assim, em tese, ninguém pode ficar preso no Brasil. A prisão é sempre uma exceção. A não ser que tenhamos preenchido os requisitos das exceções. Essa decisão ela seja fundada em alguma outra coisa que não seja simplesmente a sentença confirmatória de condenação em segundo grau. Eu preciso ter, por exemplo, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que são os requisitos da prisão preventiva. No caso do Lula, ele estava preso simplesmente porque ele foi condenado em primeiro grau e em segundo grau o tribunal confirmou essa condenação, então o juiz já determinou a prisão dele, sem qualquer outro fundamento legítimo dentro do nosso ordenamento jurídico para realizar essa prisão. A Constituição Federal, lá no artigo 5º, ele fala que ninguém poderá ser considerado culpado antes de sentença condenatória com trânsito em julgado. Isso quer dizer que ninguém poderá sofrer as consequências de uma sentença condenatória se não houver o trânsito em julgado. Por quê? STJ e STF ainda podem reformar essa condenação. Então vocês imaginem que daqui a um tempo passou, o STF entende que as provas do caso Lula são ilegais e extingue o processo. Pô, o cara passou 500 dias preso. Vamos indenizar ele? O Estado vai pagar uma indenização porque ele ficou preso 500 dias por provas que depois foram consideradas ilegais? Não. Então, para evitar esse tipo de situação, você não prende antes do trânsito em julgado. Estão falando que é preciso haver uma reforma constitucional para permitir a prisão em segundo grau, a prisão após confirmação de condenação em segundo grau. Essa reforma constitucional não serve para o caso Lula, porque o Lula praticou os delitos que ele está sendo julgado antes da reforma. A própria Constituição fala, uma lei penal não pode retroagir para prejudicar o réu. Então essa reforma constitucional, se ocorresse, ela só serviria para aqueles que cometessem delitos após a reforma, após a promulgação da reforma. E mais, essa reforma ela não vai ocorrer. Sabe por que ela não vai ocorrer? Sabe o que você tem que falar na sua rede social? Você tem que falar que ela não vai ocorrer porque ela é uma cláusula pétrea. E cláusula pétrea não pode ser modificada na nossa Constituição, só se nós tivermos uma revolução constituinte. E não vai acontecer. E outra, se o Congresso resolve modificar essa cláusula na Constituição, que é uma cláusula pétrea, qualquer pessoa do meio jurídico sabe que é uma cláusula pétrea, só que os parlamentares, a presidente da Comissão da Constituição e Justiça já votou pela constitucionalidade dessa PEC. É um absurdo isso, mas ela já votou pela constitucionalidade. Sabe o que vai acontecer? Vai mudar, vai entrar em vigor, alguém vai até o STF, vai falar, STF, é inconstitucional. O STF vai falar, sabe o quê? Realmente é inconstitucional. E aí a população vai falar, sabe o quê? O STF é escroto.
O STF modificou. Não, não é, galera. Essa é a nossa Constituição. Ela tem que ser respeitada. Constituição, nossas leis não foram feitas para bandido. Então, resumindo aqui, o que você precisa saber para você não ser considerado um completo idiota na rede social? Primeiro, a prisão pelo simples fato do acusado ter sido condenado em primeira instância, sua condenação ter sido confirmada, ela é inconstitucional, já que a Constituição presume inocente até que se haja o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Segundo, a PEC que prevê a mudança, ela não surtiria efeito para os crimes ocorridos antes da entrada em vigor da PEC. Então não defenda que essa PEC vá surtir efeito para o Lula. Se informe para defender. Terceiro, essa PEC ela é inconstitucional. A presunção de inocência é uma cláusula pétrea. Se essa PEC for promulgada, se ela entrar em vigor, essa reforma entrar em vigor, o STF vai considerá-la inconstitucional. E a gente não pode criticar o STF por isso. Beleza, galera? Outros criminosos, como estupradores, homicidas, não serão colocados em liberdade, uma vez que a prisão dos mesmos é preventiva e não apenas prisão em segundo grau. É isso que eu queria explicar para vocês. Por isso que o Lula vai para casa. E o Lula só pode ser preso agora quando houver sentença condenatória com trânsito em julgado. Então, uma sugestão, galera: acelera o julgamento. Valeu? Um beijo para vocês.